Oi pessoal, tudo bom? Eu sou Fabiola Couto, da Teleconstelado, e esse é mais um vídeo da série de costura para iniciantes. Hoje eu vou mostrar para vocês como é que se faz para fazer costura reta, curva, retrocesso, e explicar também como vocês podem fazer alguns exercícios em casa para treinar bem a mão na máquina de costura, para poder treinar bem essa costurinha reta, essas curvas que vocês tanto querem aprender a fazer. Espero que vocês gostem do vídeo. Vamos lá? Bom, antes de começar, eu vou mostrar para vocês qual é a primeira coisa que a gente precisa fazer na costura. A primeira coisa que a gente precisa fazer na costura é o retrocesso. O que é o retrocesso? Bem, o retrocesso é uma espécie de nó que a gente faz no início da costura, que é isso aqui, e depois a gente costura e faz um nozinho no final. Esse retrocesso serve para a costura não descosturar. Então, toda vez que a gente vai fazer uma peça e ela tem emendas e ela precisa de acabamentos para não se descosturar, por exemplo, um saquinho, um bolso, quando a gente vai emendar uma peça na outra, a gente precisa fazer o retrocesso no começo e no final da peça. É como aquelas colchas de patchwork que a gente vê por aí e que quando a pessoa lava ela a primeira vez, os quadrados da colcha começam a soltar. Por que soltam? Porque não foi feito o retrocesso nas pontinhas dos quadrados, de cada quadradinho que foi feito na coxa. Então, agora eu vou mostrar para vocês como é que se faz esse retrocesso. Primeiro, você posiciona o tecido na sua máquina, coloca ele bem embaixo do calcador. Você não precisa colocar ele o seu tecido muito perto da agulha e nem muito longe, porque como você faz o retrocesso e ele é um movimento que vai e volta, então qualquer lugar que você colocar aqui no início do seu tecido vai estar ótimo e de bom tamanho para você fazer. Então você baixa o calcador, coloca a agulha no tecido e começa a costura. E aperta o retrocesso aqui. Então, quando você aperta o retrocesso, ela volta, ó. E se você solta e continua, ele vem pra frente. Então, você pode vir fazer a sua costura. E no final também, você volta e solta. Então, o retrocesso, ele fica pronto. Então, tem aqui o retrocesso no comecinho, costurou, e tem aqui o retrocesso no final. Não sei se está dando para vocês verem, tá? O meu tá um pouquinho fora de lugar, porque como eu tô filmando e ao mesmo tempo costurando, eu tô tentando movimentar a câmera de maneira que fique bem visível para vocês. Agora eu vou mostrar para vocês como é que se faz para costurar retinho e como se coloca o tecido de uma maneira que você tenha uma noção de onde você vai costurar, né? A gente chama isso de guia de costura. O que é o guia de costura? O guia de costura é você colocar o seu tecido de uma maneira no seu calcador ou pé de máquina, de maneira que essa costura saia retinha, tá bom? Então, você vai fazer da seguinte maneira, você vai posicionar o seu tecido embaixo do calcador, de maneira que a lateral do seu tecido aqui fique rente e encostada na lateral do seu calcador. Então, encosta a lateral do tecido do lado direito na lateral do calcador do lado direito. Então, você posiciona ele bem embaixo, bem retinho, de maneira que fique bem em cima. Não precisa ter perfeição, porque costurar é isso, mas é só um guia, é só uma noção para você fazer uma costura reta. Então, tá aqui, ó, coloquei o meu tecido bem certinho, acompanhando a lateral do calcador. Aí, eu baixo o meu calcador e posiciono. Por que isso? Se eu costurar me guiando com o tecido embaixo do calcador bem rente, essa costura vai ficar retinha de acordo com o corte do meu tecido. E aí, é só seguir sempre mantendo o tecido no calcador.
Então, esse é o guia para que a minha costura saia retinha, tá dando para ver? E se eu manter esse guia dessa maneira, de todos os lados do meu tecido, a minha costura vai ficar reta. Para curva, é a mesma coisa. Você também tem que manter o tecido encostadinho na lateral do calcador. É uma diquinha, né? Então, uma coisa interessante que vocês podem fazer é seguir cada linha que você costurou como margem de costura debaixo do seu calcador e fazer um treino de vários exercícios dessa maneira. Então, posiciona o calcador, né, com relação ao seu tecido, de maneira que a linha encoste na lateral do calcador, para você fazer várias costuras dessa forma também. É uma maneira de você treinar a sua costura. Então, você pode pegar os retalhos em casa e fazer isso várias vezes, sempre da mesma forma, de maneira a treinar a sua costura. E aí, todas elas vão sair do mesmo tamanho. E fazer isso várias vezes em vários retalhos, tá? Tem um exercício bem legal que se chama labirinto, que vocês podem pegar um retalho de tecido e desenhar um labirinto, como esse daqui, e começar a costurar. E fazer a costura em cima das linhas do labirinto, né? Eu vou mostrar para vocês como é que dá para fazer. Então, você posicionou o seu tecido lá, e aí você vai fazer da seguinte forma. Vai acompanhando, desce a agulha no tecido, levanta o calcador, vira o seu tecido. Se ainda estiver muito distante o calcador do seu tecido, da sua margem, você pode voltar, fazer um movimento na mão, levanta de novo, vira. Esse é um exercício ótimo também para quem quer aprender a fazer cantinho. E aí, você vai fazendo isso de forma que você vá fazendo o labirinto. Sempre considerando a sua linha como margem de costura para o seu pé de máquina, para o seu calcador. E assim por diante. Então, você vai fazendo de maneira até fazer o labirinto todinho. Isso é um ótimo exercício para treinar um pouco a costura reta e cantinhos também, tá, gente? Outro exercício bem legal de fazer e treinar os cantinhos é fazer uns desenhos no tecido. Podem ser quadrados, podem ser triângulos, e fazer também a costura em cima desses desenhos. E se vocês quiserem, vocês também podem fazer os labirintos em cima dos desenhos também, ou para dentro ou para fora, tá? Para as curvas, tem duas maneiras que vocês podem treinar. Vocês podem pegar um tecido e fazer uns desenhos de curvas no tecido e passar a costura em cima desses desenhos. Faz alguns desenhos, fazem os primeiros desenhos costurando por cima e depois fazem isso de maneira sem estar desenhado, seguindo a linha como guia. A linha como guia para fazer a próxima curva, tá? Esse exercício é um exercício que vocês têm que fazer bem devagarzinho, prestando bem atenção, segurando o tecido. E costurar é isso, paciência. Vai fazendo devagarzinho, se não conseguir pode movimentar
o volante do tecido com a mão, vai ajustando o calcador aqui, ó, na mão. E vá treinando de maneira que vocês vão conseguindo fazer, tá? Como eu já disse, o meu tá meio tortinho porque eu tô filmando, eu tô de olho na câmera aqui para poder mostrar para vocês de uma maneira mais clara. E para eu não derrubar a câmera aqui da maneira que eu posicionei ela, eu tô tentando costurar, tá? Esse é um exercício e tem um outro exercício também, que é você recortar o tecido, cortar o tecido de uma maneira em que ele fique cheio de curvas. Não sei se está dando para vocês verem aqui, ó. Tem várias curvinhas, tem pontas, e aí vocês costurarem ele todo, fazendo aquele exercício do labirinto, para poder aprender um pouco a movimentar o tecido, porque tem vários tecidos que vocês vão precisar costurar, que vão ter retas, vão ter curvas, né? Manga é uma coisa que tem muita curva, né? Encaixar manga. Então, é um jeitinho de vocês aprenderem também. Então, ó, é a mesma coisa. Vocês vão vir. Chegou aqui, dá uma paradinha, levanta o calcador, movimenta. E vai fazendo. Como eu já disse, é um exercício, precisa fazer várias vezes, até vocês se sentirem seguras de fazer. E no começo pode errar, não tem problema nenhum, porque é um exercício é para isso mesmo. Virou, mantém o calcador, mantém a agulha no tecido, vira, de novo. E vai fazendo tudo de novo até completar o labirinto. Até completar o labirinto. Então, esse é um ótimo exercício para ir aprendendo, tá, gente? Dessa maneira, vocês podem treinar um pouco as curvas, treinar formas redondas, né, para fazer. Vocês podem tanto desenhar os círculos num tecido, ou podem cortar o tecido de uma maneira bem irregular, onde vocês movimentam isso. É muito legal para poder treinar, para poder costurar. Outra costura que a gente utiliza bastante é a nervurinha. A nervurinha é dobrar o tecido e costurar ele de maneira dobradinha, assim, ó. A gente usa bastante para fazer alguns acabamentos, né? Então, o que você vai fazer? Você vai dobrar o seu tecido, né? De maneira que ele fique igual. E quem tem a facilidade de costurar sem precisar alfinete, pode simplesmente dobrar e colocar na máquina para poder fazer, né? Para poder fazer aqui. Ou, se não conseguir, pode simplesmente alfinetar, para poder dar uma ajudinha e segurar. Então, você pode alfinetar. Outra coisa que eu quero aproveitar para falar também é que você pode alfinetar tanto dessa maneira, com o seu alfinete deitado, ou tanto com o seu alfinete em pé. Né? É legal que você sempre mantenha ele com a bundinha, eu chamo de bundinha do alfinete, essa bolinha aqui, de maneira que quando você está costurando, facilite você
tirar o alfinete. Se a bundinha dele tiver virada para trás, fica mais difícil você colocar a mão aqui e tentar tirar ele. Então, quando ele tá assim, é mais fácil de você tirar. Ou se ele estiver de lado, você pode costurar normalmente, que como a ponta da agulha vai bater no alfinete, e o alfinete sendo um cilindro, essa agulha ela não vai quebrar, ela vai deslizar e vai costurar normalmente, tá? É uma diquinha também aí que eu dou pra vocês. Então, vamos lá, vamos fazer a nervurinha. Então, dobrou o tecido, colocou, desce o seu calcador. Vamos fazer aqui o retrocesso, né, no começo, para poder garantir. E vamos manter a nervurinha. Então, vamos manter esse tecido que tá dobrado na lateral do calcador, pra gente poder conseguir fazer. Certo? No meu caso, aqui é um tecido de treino, tá? Ele foi cortado irregularmente, então, na hora de costurar, vocês percebem que a costura até ficou retinha, mas o tecido, como ele tá irregular, foi um retalho que eu peguei para treinar, para mostrar para vocês como é que se treina, então, ele ficou irregular aqui na ponta, tá? Mas o importante é mostrar como é feita a nervurinha. Então, ela fica dessa forma aqui, ó. Tá bom, gente? A gente usa bastante essa costura aqui, tá? Então, é uma maneira de treinar. Então, vocês podem fazer isso várias vezes no tecido de vocês. Pode pegar até um retalho grande e dobrar várias vezes para fazer várias nervurinhas, para poder treinar também, tá? Uma coisa que eu quero mostrar para vocês também é como se une um tecido ao outro. Muita gente tem dúvida e quer entender como é que o tecido fica unido ao outro, de uma maneira fácil, né? De uma maneira que depois que você costure, você não perceba que você costurou do avesso ou ao contrário. Então, você sempre vai ter os tecidos. Quando é tecido estampado, é mais fácil de fazer porque você vai virar os tecidos um para o outro como um espelho. Você vai virar a estampa de um diante da estampa do outro, como um espelho, e eles vão ficar do avesso. Eles vão ficar do avesso. Quando o tecido é liso, é mais difícil, você só tem que tentar descobrir qual é o lado do direito que a gente fala. Então, onde tem a estampa, onde tem o brilho, é o lado direito do tecido que a gente chama. E o outro lado é o lado do avesso, tá? Então, o que você vai fazer? Você vai unir um ao outro, né? Pontinha com pontinha, beiradinha com beiradinha. Importante falar que esses são os retalhos aqui, eu tô só mostrando para vocês como é que é. Depois, nas aulas seguintes, vocês vão entender direitinho, né? E esses tecidos são diferentes, né? Porque eu tô mostrando para vocês de uma forma mais ilustrativa, mas podem ser, e muitas vezes é o mesmo tecido, a mesma estampa, tá? Então, unir os dois, eu aconselho a alfinetar sempre, né? Você pode alfinetar o seu tecido de maneira que ele não deslize, que ele não escape. Então, não precisa também colocar muitos alfinetes. Pode só colocar alguns de maneira a segurar o tecido para não um não sair de cima do outro, né? Não sair do lugar. Então, você colocou os dois juntos na sua máquina. Tem que fazer o retrocesso, porque se eu não fizer o retrocesso no começo, eu posso até costurar, mas nas beiradas vai descosturar em algum momento. Então, o retrocesso ele serve para não descosturar. Então, começa, faz o retrocesso, vem com a costura. Então, como eu falei aqui, ó, colocar o alfinetinho com a bundinha virada para sua mão para ficar mais fácil de você tirar o alfinete.
né? Porque se ele tivesse ou assim, né? É meio difícil, né? Então, é legal tá com ele virado para dentro ou com a bundinha virada para fora. Então, aqui, desce o calcador, continua a costura. Tira o alfinete, continua. Eu vou fazer até aqui aonde termina o tecido de cima, para vocês verem como é que fica, considerando como se o tecido de baixo fosse do mesmo tamanho do de cima, ok? Então, eu chego aqui e faço o retrocesso e tiro o tecido da máquina. Cortar aqui para vocês, então aqui, ó, tem um retrocesso no começo, vou mostrar aqui de maneira mais ilustrativa, mais fácil de vocês visualizarem. Tem a costura e tem o retrocesso aqui no final. Então, o retrocesso, ele me ajuda na hora que eu abro, ó, tá costuradinho, firme. E aqui, ó, não vai descosturar de maneira nenhuma, porque tem um nó. Tem um nozinho aqui e um nozinho no final, tá? Então, sempre tem que ter. Se eu for emendar tecido de todos os lados, em todas as pontas, eu tenho que fazer o retrocesso. Então, aqui é uma costura básica para unir tecido, que vocês vão usar muito, assim, para fazer qualquer peça de costura, em que você precise unir os pedaços dos tecidos dos seus moldes, tá bom?